Muito boa noite, sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química, especializado em atendimento familiar, né, as famílias adoecidas pela codependência do seu ente querido, né, também adoecida pelo uso de substâncias psicoativas, né, estas que acabam sofrendo muito, né, essas famílias que acabam sofrendo muito por conta dessa doença, né, tão triste aí que acaba destruindo lares, famílias, sonhos, projetos, né? E hoje falando um pouco sobre o amor exigente, né? Dentro ainda do princípio esperançador, né? Que nada mais é o princípio que nos ajuda a entender sobre crises, né? Ajuda vem nos auxiliar dentro desse mês de agosto, né? O oitavo princípio que é falar sobre as crises, né, e como administrar essas crises, essas situações no qual nós somos colocados, né. Na primeira semana nós falamos sobre o enfoque eu, né, para que nós possamos olhar para dentro de si e se encontrar como pessoa, como ser humano, né, conseguindo identificar as suas próprias crises internas. Na segunda semana nós falamos de eu e o outro, né, o quanto que as crises estabelecidas pela essa segunda pessoa, pelo próximo, interferem nas minhas decisões e nas minhas atitudes, né, o quanto que os conflitos do outro afetam o Júnior, o eu como um todo. E agora nessa terceira semana nós entramos no enfoque eu e a sociedade, né? É importante falar, né? E assim, até é muito assunto de algumas discussões, né? De alguns trabalhos terapêuticos, atendimentos terapêuticos que eu desenvolvo, de alguns pacientes falarem sobre isso, né? Tentando, de alguma forma, não entendendo, né? Que crises, elas existem, né, desde das crises internas, pré-estabelecidas pelas minhas questões, meus questionamentos. Obviamente que essas crises elas precisam ser administradas, tá? Nós estamos falando isso desde a primeira semana, certo? Mas eu preciso entender e estabelecer algumas padrões de comportamento, algumas estratégias para que eu consiga ter sabedoria em lidar com essas crises, certo? Agora, nós vamos voltar para esse enfoque da sociedade, como que eu posso administrar crises que não estão sob o meu controle. É um pouco mais difícil, porque a grande questão que muitos pacientes, as pessoas que têm problemas com drogas e os familiares, é entender isso, que algumas situações estão fora do seu controle e aceitar essas condições. Quando nós falamos, a família não consegue lidar com todos os conflitos, né, e com todas as crises. Eu não consigo ter o poder de resolução sobre tudo, né? Vamos voltar um pouco. Vamos voltar na época, nos momentos de ativa do seu ente querido aí, adoecido pelo uso de drogas, né? Quantos conflitos sociais, né, essa pessoa causou dentro da sociedade num todo, né? Era no trabalho, no qual não conseguia estabelecer, né, uma conexão com os seus companheiros de trabalho, sempre faltando, dando trabalho ou pedindo adiantamento. Isso causava alguns conflitos e muitas das vezes acabava sobrando até para a família tentar resolver, né? Sim ou não? Isso com certeza acontecia. Essa pessoa adoecida, muitas das vezes usava situações da sociedade para justificar a sua falta de interesse em se curar, em se tratar, perdão, dentro desse contexto aí, falando da adicção ativa, do uso de drogas ativo. Usava falando, justificando assim, mas olha só como é que está o mundo, olha a dificuldade que existe, cada vez mais tem mais bares, cada vez mais tem mais biqueiras, cada vez mais as pessoas usam drogas, olha os conflitos sociais que acontecem, olha o mundo como está deturpado, olha como que as coisas estão difíceis, está difícil arrumar emprego, então daí eu não consigo lidar com tudo isso e eu acabo usando droga. É a minha válvula de escape para que eu consiga, isso que está
tão pesado para mim, que está tão insuportável para mim, eu tenho que usar droga, porque esse mundo está corrompido. E aí eu uso droga por causa disso. E se torna algo que é insustentável, né, dentro de mim, né, no qual eu não consigo lidar com esses conflitos sociais, né, entendendo-se que esses conflitos eles existirão. Né? Muitos pacientes vêm assim, e falam e questionam para mim, Júnior, o que eu devo fazer? Eu devo sair desse trabalho que está para mim, mas vamos fazer um questionamento. Como é que está esse trabalho, senhor? Às vezes as pessoas olham, né, nós estamos falando assim desse enfoque da sociedade, então é interessante falar, porque o convívio social é importante para esse amadurecimento. Né? Não tem como você ter problema com drogas, né, estar retornando para a sociedade. Você vai precisar entender que conflitos existirão. E as grandes questões não é sobre o que está acontecendo ao seu redor, mas sim o quanto isso afeta você dentro dos seus comportamentos. Certo? Aí as pessoas me perguntam e dizem, Júnior, eu acho que eu vou deixar esse trabalho que eu estou desenvolvendo, né, nessa empresa onde eu estou trabalhando, porque tem um monte de coisa errada, tem algumas pessoas que estão pegando no meu pé, Júnior, tá difícil, é muita pressão. Agora responde para mim, né, com toda certeza, com toda sabedoria. Você acha que outros lugares também não existirão conflitos? Que a sociedade é fácil lidar? Nós somos todos, entender isso é já um grande passo. Somos pessoas diferentes, convivendo dentro de conflitos sociais rotineiros e cotidianos, né, e diários, dentro de ideias diferentes, de maneira de se colocar dentro de uma situação diferente. Às vezes as pessoas elas vão te colocar à prova no sentido de que, na verdade, ela não está te confrontando, e sim ela está se posicionando diferente daquilo que você pensa. Né? Não significa que tudo precisa se transformar num caos. Esse é o problema. No uso de drogas, na ativa, tanto a família quanto o dependente químico, o alcoolista, eles colocam e transformam todas as situações como aquela, né, vai explodir. É viver numa panela de pressão só aguardando a próxima explosão. É mais ou menos assim, transformando tudo, né, como se fosse um conflito que não vai ter como resolver. Né? Então, situações que seriam facilmente resolvidas, nós colocamos isso como uma situação irresolvível, né? Como se não tem solução. E aí, qualquer conflito, né, já se torna algo, né, como se fosse um caos, já pré-estabelecendo-se um caos dentro dessa sociedade. Ou seja, a grande questão que eu falo para muitos pacientes não é sobre o que está acontecendo ao meu redor. O mundo, né, ele pode estar corrompido, a sociedade pode estar corrompida, né, os valores podem estar deturpados, as crises vão existir, independente de você conseguir resolvê-las ou não. Esse é o entendimento primário. Nós temos que entender. Eu não tenho controle sobre o mundo. Assim como eu não tinha, na semana passada, nós falando do enfoque e o outro, eu não tenho controle sobre os comportamentos do outro. Então, essas crises já estabelecidas ou pré-estabelecidas dentro da sociedade no qual eu me enquadro, né, não tem nada a ver com a minha vida saudável e recuperação. Para você que teve problema com drogas, que está tentando viver uma vida de recuperação, entenda-se que esses conflitos não têm nada a ver com a sua recuperação. Familiar adoecido pela codependência, entenda, mas Júnior, tá difícil, eu vejo lá a situação, cada hora eu vou mudar de cidade. Será que eu mudo de cidade para ajudar ele? Famílias, entende uma coisa. Logo, logo, esse ente querido seu, adoecido pelo uso de drogas, ele já vai estar conhecendo todos os lugares, já vai estar fazendo amizade, né? Porque esse aí é um dos padrões de comportamento desse adicto, desse dependente, né? Saber lidar com as pessoas, sabe? Articulação, conversa bem, fala bem, logo, logo já faz amizade com os outros. E se for para ele, né, se entrar dentro do contexto social no qual ele não condiz com a recuperação que ele precisa ter, ele vai fazer. E não adianta você
tentar segurá-lo, não adianta você tentar, né, oprimi-lo, coagi-lo. Né? Uma das coisas que eu até falei num vídeo anterior sobre essa codependência tão grande, que a família tenta trazer para ela, colocar o cara dentro de uma caixinha, de uma bolha, e acha que está tudo bem. Não, ele precisa voltar para a sociedade. Depois que ele passou por um processo de recuperação, a relocá-lo dentro de uma sociedade, orientá-lo, dar-lhe direção é importantíssimo, famílias. Né? Você não vai poder ficar segurando, mas ele vai usar droga, Júnior. Então é melhor ele ficar comigo quietinho aqui, mas ele precisa voltar a viver. E ao voltar a viver, entender que ele vai lidar com os conflitos sociais. Como eu falei anteriormente, o mundo, né, ele não está fácil para ninguém. Tem seus dilemas, tem as suas incoerências, né? A dificuldade de encontrar emprego não é só para aquele que teve problema com drogas, é para todo mundo, é generalizado. Então é isso que precisa entender, que não é sobre o que está acontecendo ao meu redor. O mundo não precisa estar perfeito para eu estar bem. Né? A minha busca pela recuperação, pela vida saudável, é interior e não tem nada a ver com o que o mundo está me apresentando. As crises do mundo, da sociedade, são delas, e está tudo certo. Eu tenho que entender qual o papel que eu preciso ou que eu pretendo desenvolver dentro do contexto que eu vou viver, né, da minha rede de apoio, das famílias no qual, né, na família no qual eu vivo, né, olhando-se para esse mundo que está se apresentando ao meu redor, né, a meus vizinhos, toda a vizinhança. Se eu tinha uma vida totalmente deturpada, corrompida pelos drogas, eu causei muitos problemas na minha vizinhança, agora eu preciso estabelecer um convívio saudável, né, se existir, e vai existir crises dentro desse bairro, seja você aquele cara que vem, né, com um pensamento racional, uma colocação racional, né, até um conflito, peraí, vamos pensar, vamos racionalizar, né, vamos decidir juntos, vamos fazer reuniões dentro da comunidade, né, e seja você o cara que vai ser aquele ponto de equilíbrio. E se tiver situações no qual fogem do seu poder, no qual você não consegue resolver, tá tudo bem. Não entre em desespero, porque dentro da vida ativa, o desespero estava constantemente, né, ativo no nosso padrão de comportamento. Entrar naquele momento de angústia, de desespero, e nada vai dar certo, né, já começava a blasfemar até contra a sua própria vida. O mundo não conspira a meu favor, as pessoas não querem meu bem. Né? Aí você olha para o seu trabalho e fala, lá todo mundo me persegue, as pessoas não querem me ver feliz, me odeiam. Para, meu chefe me pressiona, acho que ele não gosta de mim. Amigo, entenda uma coisa, para que essa empresa ande, eles talvez não precisem de você, né, para que tudo dê certo, mas você precisa entender que você é uma peça importante, mas para você ser uma peça importante, você precisa ter equilíbrios. Equilíbrio dentro dos seus relacionamentos. Né? Para que você seja uma peça fundamental, você precisa mostrar dentro das suas atitudes o quanto você é valioso, o quanto você é importante para essa engrenagem, né, para essa parte importante dessa empresa funcionar. Nos convívios sociais, seja você aquele cara tenha equilíbrio dentro dos conflitos, que saiba lidar com situações adversas, que tenha pensamentos racionais, que tenha colocações racionais. Não seja aquela pessoa dentro de uma crise que consegue trazer mais problemas. Eu até coloquei aqui, né, um fogo, um incêndio não se combate com gasolina. Né? Às vezes a situação está ali, o problema já está armado, e o cara vai lá e traz mais problemas ainda. Então, entenda que o quanto é importante você se colocar de forma racional, serena, tranquila. Fala muito desse enfoque da semana sobre serenidade. Agir com serenidade, agir com paciência, com sabedoria, entendendo que nem todos os conflitos você vai conseguir resolver dentro desse contexto social no qual você vai viver, e você precisa voltar a viver. Você que passou por um tratamento, por recuperação, você precisa se realocar novamente dentro da sociedade. E é um processo no qual é importante você entender os tempos, as fases, né, tanto para você família, né, para não forçar nada, para não acelerar nada,
siga as fases certinho, né, dessa relocação, desse momento no qual é reinserção social do seu ente querido, e para que a família vá também, né, saindo dessa doença da codependência, desse processo aí de dependência emocional, para que você vá entendendo, né, como que é os comportamentos agora pensando em uma vida saudável. Né? E aí, falando sobre recuperação, já chegando ao final dessa pequena orientação da semana para as famílias do amor exigente, entendendo-se e ter serenidade nas minhas ações e não posso fugir dos conflitos, né, estabelecidos pela sociedade no qual eu vivo. A fuga é uma válvula de escape para quem está no momento adoecido pelo uso de drogas, tanto da pessoa que usa quanto da família que é codependente. Então eu preciso entender, não fugir é uma forma de amadurecimento dentro daquilo que eu pretendo fazer nessa nova vida saudável, buscando recuperação, buscando entendimento, entendendo-se, e aí eu termino assim, fecho assim, entendendo-se ou subentendendo-se que os conflitos sociais e as crises sociais nem sempre é sobre você, nem sempre também está sobre o seu poder e a sua capacidade de resolvê-los. Entender isso é uma forma de você agir com equilíbrio e com sabedoria nas próximas atitudes que você pretende ter sobre a sua vida. Agradeço imensamente a todas as famílias que me acompanham. Se quiserem deixar perguntas, questionamentos, sempre estou aqui à disposição para que vocês, famílias, possam tirar qualquer tipo de dúvidas. Obrigado, boa noite.